queremos te ouvir, nós precisamos te ouvir. Usa minha boca e fala com essa gente, meu Pai. Faça eles entenderem. Tanta gente lê a Bíblia e não entende. Se o Senhor não revelar, não der entendimento, ela não vai compreender nada. Espírito Santo, fala conosco, nos dê ouvidos espirituais para podermos escutar o que vai trazer temor, o que vai nos confrontar, o que vai nos dirigir, o que vai nos fazer enxergar o caminho que temos que andar. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de todos nós, mas fala conosco. Amém. Diz assim, Ezequiel 33:11: diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte de quem? Do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim. Eu decidi dar ouvidos à voz de Deus. A minha cabeça não é boa para muitas coisas. Ninguém tem cabeça boa para tudo. Mas para a palavra de Deus, minha cabeça é boa. Eu resolvi dar ouvidos à voz de Deus, a dar atenção à voz de Deus. Várias vezes na pregação você já ouviu eu falar: preste atenção, não durma. Não é assim que eu faço? É para o seu bem. Isso aqui que me abençoou, que me salvou. Eu não tenho formação, não fiz faculdade, tenho só o básico, mas uma coisa eu fiz desde os meus 16 anos. Eu coloquei a cabeça aqui na palavra de Deus. Então, não se distraia, não converse, preste atenção, porque essa palavra pode te salvar. Deus não tem prazer na morte do perverso, do ímpio, de uma pessoa que ainda não se converteu dos seus pecados. Por que Ele não tem prazer? Deus não tem prazer na morte do perverso, porque se o perverso morrer, a alma dele é levada para o inferno. E Deus não quer que ninguém sofra eternamente no inferno. Ele não quer. Ele não tem esse prazer. Ele sabe que se a pessoa morrer sem salvação, já era. Preste atenção no que eu estou falando. Se você não crê no inferno, você não crê em Jesus, você não crê na Bíblia, porque quem mais falou do inferno foi o Senhor Jesus, e o livro que fala do inferno é a palavra de Deus. O inferno existe. As pessoas, quando estão com raiva, tem gente quando está com muita raiva, ela manda outra para onde? Alguém já te mandou para o inferno? Você foi? Não. Você já mandou alguém para o inferno de cabeça quente? No passado, né? A pessoa não foi.
Mandaram você para o inferno, se já mandaram, você não foi. Mas se você não crê na palavra de Deus, um dia você vai. E muitas pessoas, infelizmente, vão saber que o inferno existe, vão crer no inferno, só quando chegarem lá. E ninguém vai poder tirá-las de lá. O inferno é real. E muitas pessoas não atentam para isso. Você tem uma alma. Às vezes a pessoa diz assim: eu não tenho nada na vida. Criatura, se você soubesse o valor da sua alma, você pode pegar todos os dólares, todos os euros, todas as libras, todo o ouro, todas as mansões, todos os aviões. Você pode pegar tudo que tem valor nesse mundo. Não se compara com o valor da sua alma. Porque tudo que há no mundo passa, está entesourado para o fogo, mas a sua alma é eterna. Se você soubesse o valor da tua alma, você não brincaria com a sua vida com Deus. Não brincaria. Você iria se converter dos seus pecados, dos maus caminhos que você tem andado, se é que você tem andado. Eu vou ser sincero para vocês, bem sincero. Quando vem o Natal, dá tristeza, não dá alegria. Por quê, bispo? Porque as pessoas não entendem nada. Nós não sabemos o dia que o Senhor Jesus nasceu, mas eles comemoram no Natal. Mas eles lembram da família, eles lembram dos presentes, o comércio aquece, mas cada dia vai para mais longe de Jesus. Cada dia desagradam mais Jesus. E do mesmo jeito, quando o Senhor Jesus veio nesse mundo e não teve nem lugar para ele nascer, não tinha espaço na hospedaria, e olha onde ele nasceu. O ser humano não tem dado espaço para ele até hoje. Até hoje. As pessoas não têm dado lugar para o Senhor Jesus. Se enchem de tantas coisas, mas não se enchem de Jesus. Então você não vê no Natal as pessoas preocupadas em abrir mão dos seus pecados, refletindo sobre a vida delas, querendo agradar a Jesus. Você vê as pessoas querendo agradar os outros, a si mesma. Mas Jesus fica de lado. Desde quando o Senhor Jesus veio a esse mundo de forma humana, Ele tem enfrentado isso, essa dificuldade para encontrar espaço na vida do ser humano. E a pergunta que eu faço para você: o que é que precisa sair da sua vida para o Senhor Jesus entrar? O que é que está voltando sair para Jesus entrar na sua vida e salvar a sua alma? Um pecado? Que você vive dando desculpas que não consegue largar? Um pecado que você justifica que sua carne é fraca? Um pecado que você gosta e tem muito prazer, mas você não teve coragem de abrir mão por amor a Jesus? Um orgulho de reconhecer o seu real estado, que com o tempo você foi mudando? Uma vaidade que fez você perder o foco da sua salvação? Uma mágoa que você foi deixando entrar, e hoje tem uma pessoa que você não suporta nem olhar,
O que está faltando você abrir mão para Jesus entrar? Tem gente que está numa fase que ela está ganhando muito dinheiro, está entrando muito dinheiro, mas Jesus está saindo, porque está entrando de uma forma errada. Cuidado, tá? Não adianta você ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno. Você pode ganhar tudo, se você for para o inferno já era. Eu era criança, não sou mais criança. Eu era adolescente, não sou mais adolescente. Eu era um jovem, hoje eu não sou mais jovem, eu tenho 51 anos. Você também já foi um adolescente. Talvez você seja um jovem, mas talvez você já não é mais um jovem, e você sabe que sua vida está passando. De repente você tem um irmão, que é uma criança, uma irmã, e você olha para o seu tamanho hoje, olha para o tamanho dela, assim, meu Deus, a vida está passando. Você se assusta quando você pega uma foto sua do passado. Fala assim, meu Deus, olha como eu era diferente. Olha como eu era quando eu era novinha, novinho. Por favor, dê valor à sua alma enquanto ela está no seu corpo. Dê valor a ela, porque Jesus pagou caro, mas caro, muito caro, só para salvar sua alma. A Bíblia diz que um jovem rico, ele era rico, ele tinha o que muita gente quer ter, que luta a vida inteira para ter. Ele tinha riquezas, eu não sei o nome dele, mas a Bíblia diz que era um jovem e rico, mas estava faltando salvação. Enquanto a alma não está salva, não adianta, pode ter o dinheiro que for. Ele perguntou ao Senhor Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Não é o que você faz. Você só vai ser salvo se você crê no que Jesus fez na cruz por você. Estava faltando salvação dentro dele. Dinheiro não faltava, mas salvação faltava. Enquanto sua alma não estiver salva, ela não vai estar sossegada. Não vai estar. Por isso que você vê a pessoa procurando, sabe, de várias maneiras, a felicidade para preencher a alma e não consegue. Casa 5 vezes. Jesus falou para aquela mulher samaritana: você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é seu. Você deveria pedir para mim a água, e eu te daria a água da vida. Porque você está em busca. A pessoa casa 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Tem gente que já bateu recordes. Sabe por quê? Porque ela quer encontrar o que preenche lá de dentro, mas só Jesus preenche. Só a alma salva se sacia. Quando a pessoa está salva, meu Deus, ela aprende a viver contente em qualquer situação. Até viúva, até solteira, ela está tão bem. Pessoas ficam, vai casar? Não. Se Deus permitir eu caso, não permitir eu não caso, estou legal. Você não vê ansiedade, desassossego. Quando a pessoa não está salva, ela fica achando, não é isso, acho que é um filho, agora tem que ter um filho. Ah não, nasceu mulher, tem que ter agora um homem. Se for um homem, acho que eu vou ser feliz. Não, agora eu vou ter que ganhar dinheiro. Não, agora eu vou ter que viajar. Não, agora eu vou ter que fazer isso. Não, agora eu vou ter que comprar um carro. Não, agora eu vou ter que... Tem gente que já comprou tantas coisas, mas o dinheiro não compra a salvação da alma. Escute, por favor, só escute. Jesus pagou o preço pela nossa alma. Ele não tem prazer na morte do perverso. Nós estamos aqui nesse mundo. Ninguém aqui sabe quem vai ser o próximo a entrar na eternidade. Eu não sei, você não sabe quem vai ser o próximo
a morrer. Nós não sabemos. Pode ser você, pode ser eu. E quando chega a nossa hora, ninguém pode impedir ninguém. Ninguém pode impedir. Às vezes chega a hora do filho na frente do pai, da mãe. Você não sabe. E eu te pergunto, se eu não sei, dá para eu brincar com isso? Ele não tem prazer na morte do perverso, mas quando você coloca os olhos nos Salmos 116, versículo 15, coloque aí por favor. O que é que diz aí? Preciosa é o que? É a vista do Senhor a morte dos seus santos. Olha para mim por favor. Deus não tem prazer quando o ímpio, o perverso que não se converteu, morre, porque Ele sabe que aquela alma vai sofrer eternamente no inferno. Mas a morte de uma pessoa de Deus é preciosa aos olhos dele, porque Ele vê os anjos, aliás, Ele dá ordem aos anjos para buscar a alma do salvo e levar para Ele. Eu não sei se você enxerga o quanto o diabo quer a sua alma e o quanto Deus quer também. Eu não sei se você enxerga essa batalha espiritual. Você sabe quantas almas o diabo já levou para o inferno hoje? Você sabe quantas pessoas já chegaram no inferno hoje? Quantas que morreram hoje que os anjos levaram para o céu? Menos do que os demônios levaram para o inferno. Infelizmente, Deus vê isso. Deus vê. Infelizmente, porque o ser humano resiste a Deus o quanto pode. O ser humano, para abrir mão da própria vontade, não é fácil não. Não é fácil não. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei vivendo uma vida errada. Eu não conhecia a verdade. Mas o dia que a palavra de Deus entrou, o dia que eu passei a crer, eu falei, acabou. Vamos consertar nossa vida. Eu não era casado, nós namorávamos. Nós nos consertamos. Nós levamos a vida com Deus a sério. Nós noivamos, nós casamos. Nós assumimos a nossa fé, estamos 31 anos juntos e agradando a Deus. O dia que eu passei a crer, então eu tomei uma atitude de levar a escolha de Deus a sério. E o limite, sabe qual é o limite? O limite é você ver, porque a maioria de nós só passa a crer depois que vê. E eu vi demônios manifestarem, eu vi pessoas serem libertas, eu vi pessoas serem curadas, e eu ouvi a palavra de Deus, e eu passei a crer. A minha tristeza é quando a pessoa está dentro da igreja, ela está na igreja do Deus vivo, já está morta. Ela está vendo tudo, ouvindo tudo e não crendo em nada. Não crê, porque o dia que você crê, você se entrega sem reservas. Você não quer saber quem vai agradar ou desagradar. Você só pensa numa pessoa, nele. Você só pensa em agradar a Deus. Você fica tão grato por Ele ter aberto os teus olhos para você enxergar
o valor da sua alma. Você fica tão grato a Deus por isso, que não te interessa mais o que os outros pensam, o que os outros acham. Você só quer saber de uma coisa: eu vou para o céu. Não pense você, se você melhorou um pouco na igreja, que você vai ser salvo. Não vai ser salvo, porque só entra no céu quem é nova criatura. Se não nascer da água, se não nascer do Espírito, você não entra no reino dos céus. Não vai ver nem vai entrar. Ah, bispo, eu melhorei bastante, eu estou tão assim, tão melhor. Você já mudou, criatura? Você já se entregou? Você já se entregou? Não se iluda, tá? Nós temos muita preocupação com a emoção. Que tem de pessoas que achavam que o batismo nas águas valeu, e não valeu coisíssima nenhuma, porque ela se batizou e não largou o pecado. O que tem de pessoas na igreja que acha que tem o Espírito Santo sem ter, você não tem ideia. Porque no dia que você receber o Espírito Santo, você vai saber que dia foi esse, que marca e transforma você, muda você. Não tem nada a ver com sentir a presença de Deus. Tem nada a ver com arrepio, com o que você sente aqui dentro, porque o que você sente passa. Mas o Espírito Santo transforma aqui, ó. Sua mente passa a ser uma outra mente. Novos pensamentos, novas atitudes. Se avalie. Pare para pensar. E minha alma está salva. Se eu morrer agora, Deus vai ter prazer na minha morte? Ou tristeza, por eu estar dentro da igreja há tanto tempo e não ter entregue a minha vida a Jesus como deveria. Vou falar uma coisa para você: o dia que você se entregar 100% mesmo, de fato e de verdade, de corpo, alma e espírito, o mundo te perde, seus velhos amigos te perdem. Você vive nesse mundo, mas você passa a viver como se você não estivesse nele. Perdeu você. Deus ganhou você, mas o mundo te perdeu. Você perde o mundo para ganhar a vida eterna. Você perde aqui para ganhar na eternidade. E para fazer isso tem que ter coragem. Para ser de Deus mesmo tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Principalmente você que é jovem. As pessoas idosas, quando se convertem, é mais difícil desviar. Porque já conhece o mundão. Já se decepcionou com muitas coisas e com muita gente. As pessoas, quando elas se convertem com a idade avançada, já passou assim a emoção. É mais difícil. Ah, bispo, então vou deixar para me converter quando estiver velho. Vai. Se não der tempo. Os jovens, eles são pegos pela curiosidade, pela imaturidade, pelas distrações de uma forma mais fácil. Ser um jovem de Deus é muito difícil. Só quem quer mesmo a vida eterna. Quem não quer, não paga o preço. Você está pagando o preço? Você crê? Olha essa palavra para terminar. Coloca aí Marcos, por favor,
capítulo 16, versículo 9. Essa palavra é muito forte. 16, 9. Por favor. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e o quê? Chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Primeiro Maria Madalena falou, não creram. Jesus já tinha falado que ia ressuscitar, não creram. Depois ele apareceu para mais 2, também não creram. Versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados aonde? À mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Olha para mim, por favor. Jesus jogou mesmo no rosto deles. Nem Maria Madalena, nem os outros 2 que me viram falaram, nem depois de tudo que eu avisei vocês creram. Pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa dentro da igreja, ela está dentro da igreja sem crer. Ela está sem salvação, cuidado. Você só vai tomar atitude de se entregar quando você crê. Olha o que ele diz no versículo 16 para terminar. Versículo 15 primeiro. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o quê? A quem? A toda criatura. Quem crê e for batizado será o quê? E quem não crê será condenado. Então olha para mim, por favor. Crer ou não crer é uma decisão sua, não é minha. Se a pessoa está dentro da igreja, ouvindo a verdade, vendo o poder de Deus, e ela faz tudo errado, e não se entrega, e ela morre e vai para o inferno, o bispo é culpado? Honestamente é? O pastor é culpado? A igreja é culpada? Não. Ninguém é culpado. Você não vai poder apontar o dedo para ninguém, a não ser para você mesmo, e dizer na eternidade: eu deveria ter crido quando eu vi aquela pregação. No inferno as pessoas clamam, tá? Aqui as pessoas são amarradinhas para clamar, para buscar o Espírito Santo, mas chegou no inferno, é um segundinho, já começa a clamar para todo lado, mas lá não tem resposta não. Eu não estou dizendo para você ser desequilibrado, eu não estou dizendo que você não pode ter as coisas, não, nada disso. Eu faço a corrente segunda-feira aqui, no dia 12 de janeiro, vai ter entrega da nova aliança, ficou linda, ó. Que número é que está ali? 2026, melhor ano da sua vida, tá ligado? Vai ser, se você crer. Nós fazemos, olha para mim por favor, não é nada disso, não tem desequilíbrio não. Você pode ter as coisas, mas não deixando elas terem você, não vivendo em função delas. Eu não estou dizendo para você não cuidar do seu corpo, eu cuido do meu, eu cuido da minha alimentação.
Eu também faço exercício 3 a 5 vezes por semana, eu faço também, não tem nenhum problema não. Mas eu não esqueço todos os dias da minha alma, minha vida com Deus. Eu não quero sair desse mundo derrotado, eu quero sair desse mundo vencedor. E eu sei que a minha maior luta é vencer a mim mesmo, e a sua também. Que Deus nos ajude a vencer a nós mesmos. O dia que nós respirarmos pela última vez, a alma sairá do nosso corpo, ou assustada vendo os demônios, ou muito feliz vendo os anjos levando para o céu, vendo os anjos que vai levar para o céu. Por favor, eu sei que não é fácil, eu já estive aí no seu lugar, quando eu cheguei na igreja, mas foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, me entregar 100% a Jesus, e luto todo dia para permanecer na presença dele. Falar que foi fácil até aqui não foi não, mas Deus me ajudou até aqui. Eu levo minha vida com Deus muito a sério, eu não brinco não. O dia que Ele me chamou, eu disse: eis-me aqui. Nós estamos para terminar o ano, e a melhor coisa que você pode fazer agora é corrigir sua vida com Deus. Eu não posso fazer isso por você, eu não posso. Corrija a sua vida com Deus, corrija, abra mão do que tem que abrir, dê espaço para Jesus na sua vida, ouça de Deus o seu chamado, vem se entregar para Jesus. Ouça de Deus o teu chamado. Vem, vem, que a tua vida mudará. Oh, vem. não endureça, Não endureça o coração. vem. Vem. Que Deus estende a sua mão, Deus estende a sua mão. vem. Abra sua Bíblia, Ester 6, versículo 1. Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, põe as palavras certas na minha boca e fala com cada uma dessas pessoas, meu Pai, que precisam te ouvir, que querem te ouvir, que têm sede de te ouvir. Dê a direção que elas precisam, que essa palavra possa fortalecer a fé delas e ajudá-las, meu Pai. O Senhor conhece a luta de cada uma, e eu peço que o Senhor me use, mas que todos entendam perfeitamente aquilo que o Senhor quer falar com eles hoje. Em nome de Jesus, que essas palavras não voltem vazias, porque são as tuas palavras, meu Pai. Amém. Olha para mim, por favor. Nenhuma honra de Deus na vida de uma pessoa é à toa. Deus não honra ninguém por acaso. Não é assim que Deus trabalha. A honra de Deus tem um motivo. Ninguém é honrado por Deus por acaso. A honra de Deus tem um motivo para chegar na vida de uma pessoa. E a honra de Deus
ela chega na hora certa. Preste atenção para você entender. Muitas pessoas invejam a posição que muitos alcançaram, conquistaram. Elas invejam a posição, as conquistas, os bens, as vitórias, mas elas não invejam as lutas que as pessoas travaram para chegar até ali. Elas não invejam o que a pessoa passou, gemeu até chegar à vitória. Ninguém é honrado por Deus facilmente. Ninguém. Deus honra e honra como ninguém. Ninguém sabe honrar tanto o ser humano como Deus. Mas Ele não honra todos. Ele disse: os que me honram, eu honrarei. Existem dois tipos de sofredores. Existem os desobedientes, que sofrem porque não obedecem a Deus, porque não têm temor a Deus, porque fazem o que têm vontade de fazer. E há aqueles que sofrem também, mas eles sofrem obedecendo a Deus. Eles sofrem por um tempo, até chegar a hora da honra. Nós vivemos num mundo injusto, difícil, aonde as pessoas, elas não entendem, enquanto você está nesse período aonde você está plantando e não colheu ainda. Então é difícil passar por esses momentos. Por exemplo, José não imaginava que os irmãos iriam vender ele. Chegaram perto até de matá-lo. Venderam ele como escravo. José não imaginava que seria preso. Mas você não vê José murmurando, reclamando. Você vê ele lutando para sobreviver. Mas ele sabia que o que Deus colocou dentro dele ia acontecer. Quem é de Deus, quem é da fé, sabe que Deus tem planos, sabe que no final termina bem confiar em Deus. As pessoas que são de fé, elas sabem que quanto mais sofrem, maior será o testemunho delas. E enquanto elas estão sofrendo injustiças, calúnias, difamações, perseguições, elas sabem que elas estão plantando fidelidade a Deus no meio da guerra. Elas estão plantando confiança. Elas estão plantando fé. Elas estão confiando no caráter de Deus, nas promessas de Deus, porque elas sabem que vai chegar a hora de Deus honrar. Amém? Elas sabem. As pessoas que são de fé têm consciência que vai chegar a hora delas. Se não chegou ainda, tá bom. Deus sabe a hora certa. Você já colheu alguma fruta que não estava na hora de colher? Eu já passei por isso. Eu já passei de pegar uma fruta e minha mãe disse: não está boa ainda não. E eu peguei e eu não consegui comer. Não era a hora ainda. Eu peguei antes da hora. Ela, com mais experiência, falou assim: não está na hora de pegar ainda, não está boa. Eu: não, mãe, está boa. E eu não esqueço que eu não consegui comer.
até depois de casado. Já desse, tinha banana lá em casa, eu fui pegar uma minha esposa falou, ainda está verde. Eu falei, não, acho que está boa. Foi só um pedaço, dura e amarga. Você acha que você sabe a hora de Deus te honrar, mas Ele é que sabe a hora certa da honra chegar. E se você é uma pessoa de fé, você tem que esperar chegar a hora certa. Mas quando chegar, vai assustar, tá? Quando chega a hora da honra, assusta. José estava preso quando a hora da honra chegou. E ele saiu da prisão para ser governador do Egito. Na hora que chega a honra, não importa onde você está. Você está lutando para sobreviver. Não importa se é no deserto. O deserto floresce, porque floresceu com Abraão. No deserto Isaac fez a diferença. Não importa se você está num lugar pequeno, difícil, mas você está ali lutando para sobreviver. Você não teve medo de começar sozinho, sem dinheiro, num lugar pequeno, e você está lutando, você está talvez começando a sua vida. Deus está vendo você lutando, só você sabe a guerra que está. Não tem problema, no dia que chegar a honra, você vai lembrar desse lugar só para dar testemunho, porque você sabe que você está nesse lugar, mas vai ficar pouco tempo ali, porque cedo ou tarde a honra vai chegar. Eu vou falar uma coisa para você. Quando a honra chega, é muito bonito. Se tem uma coisa bonita, é ver a hora da honra, é ver a hora de Deus abençoar, é ver a hora de Deus honrar. Davi estava de trás das malhadas, mas chegou a hora da honra. Samuel foi lá para consagrá-lo, chegou a hora. Quando chega a hora da honra, não importa onde você está, não importa como você está, chegou a hora da honra, acabou. Lembra que Deus disse para Josué, Josué 3:7, você lembra dessa passagem que ele fala, e o Senhor disse a Josué, coloca aí por favor, o que é que Deus disse? Quando hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Que dia começarei a engrandecer-te? Hoje. Olha para mim por favor. Você não pode perder sua paciência, sua razão, seu ânimo, sua fé, agora que pode estar bem perto de você ser honrado, depois de tudo que você já passou, depois de tudo que você já ouviu. Olá, diz que tem fé em Deus, está chorando, diz que tem fé em Deus, está passando por isso, diz que tem fé em Deus, está sendo humilhado. As pessoas não entendem, mas quando a honra chegar, elas vão se assustar. Compreenda, por favor. Eu não sei quando vai chegar a sua honra. E se 2026 for o ano de Deus te honrar? E se estiver perto da honra de Deus começar a se manifestar na sua vida? Quando José foi honrado, os irmãos dele não reconheceu ele, porque foi demais o que Deus fez. Foi muito forte o que Deus fez. José não contou com a sorte, José não contou com o empurrãozinho de ninguém, porque quem é da fé conta com Deus, espera em Deus e sabe que quem vai honrar no final é Deus. Amém? Quem é da fé não fica esperando por ninguém. E se alguém te prometeu alguma coisa, se vier, amém, se não vier, amém também, mas de Deus é que não vai falhar, de Deus é que vai vir o que você quer. Está dando para você entender? Quando você
é uma pessoa de fé, você aguenta as lutas até chegar a sua hora, a hora da honra. Mas é muito lindo quando chega a hora da honra. Quando chega a hora da honra, vão ter uns dizendo assim: ah, foi sorte. Mas você sabe, a estrada que você andou, a luta que você travou, não foi fácil não. Mas na luta você foi fiel ao teu Deus. Na luta você continuou na fé. Na luta você se venceu. E saiu melhor de você. Não saiu pior de você na luta. Ou nas lutas. As guerras não te mataram. Não mataram a sua fé. Se você é uma pessoa de Deus, Deus vai fazer história com você. Se você não é de Deus, não tem como Deus fazer histórias com você. Você vê as histórias dos heróis da fé, mas primeiro eles se tornaram de Deus. Quando José passou pelo que passou, ele já era de Deus. Quando Daniel passou pelo que passou, ele já era de Deus. Não pense que Deus vai fazer coisas grandes se você não é dele ainda. Primeiro seja dele, depois ele faz história. Agora eu quero te mostrar uma coisa na Bíblia. Tem Bíblia que chama ele de Mordecai, tem Bíblia que chama ele de Mardoqueu. Esté 6, versículo 1, diz assim: naquela mesma noite, o que aconteceu? Fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, 2 dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão a quem? Do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: o que é que eles disseram? Coisa nenhuma se lhe fez. Olha para mim, por favor, e aprenda uma coisa aqui. Não olhe para a Bíblia agora não. Olha aqui, ó. Escute isso. Mardoqueu viu 2 homens tramando para matar o rei, e ele que foi usado por Deus para livrar o rei, e o rei não fez nada por ele. Por que não fez nada? Porque ainda não era hora de Deus honrá-lo. Não tinha chegado a hora ainda. E às vezes você fica triste por isso, porque você ajudou uma pessoa, fez tudo por uma pessoa, ou por algumas pessoas, e essas pessoas foram ingratas com você. Quem vai te honrar é Deus, na hora certa. E um belo dia, o rei não consegue dormir, e foge o sono. Porque quando chega a hora de Deus honrar, Ele toca em pessoas, Ele toca em juízes, Ele toca em advogados, Ele toca em clientes que foram embora para voltar, Ele toca em quem tiver que tocar, mas Ele honra. E Ele tocou no rei, e o rei não conseguiu dormir. Sabe quando você deita e não consegue dormir? Ele não conseguiu dormir. E ele falou: pega o livro das crônicas e leiam para mim. E quando começaram a ler para ele, disseram assim: olha, Mardoqueu salvou o rei. Ele falou: peraí, isso está registrado, mas o que é que fizeram por Mardoqueu? Nada, rei. Ele: como é que é? Não fizeram nada? Então eu vou fazer. Só que nessa situação, Mardoqueu estava ameaçado de morte. Assim como José, quando foi honrado, estava na prisão, no dia que chegou a honra para Mardoqueu, ele estava com o povo dele ameaçado de morte por um homem chamado Ramã. Preste atenção para você entender.
Até chegar o momento da honra, sobreviva, lute. Não fique de braços cruzados, não fique esperando Deus fazer o que você tem que fazer. Vá para a guerra. Mas quando chegar a hora da honra, fique tranquilo, porque Deus sabe honrar. Se Ele tiver que tirar o sono de alguém para te abençoar, Ele vai tirar. Se Ele tiver que tocar em alguém, Ele vai tocar. Está dando para você entender? Se Ele tiver que trazer recursos de outro país, de outro lugar, de pessoas improváveis, Ele faz isso. Ele é Deus. Aí a Bíblia diz assim, parei do versículo 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E quem estava no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a quem? Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele pensou que era para quem? Para ele. Assim disse Ramã o rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, traga uma veste real que o rei costuma vestir, como também um cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste, o cavalo, à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas, à vista delas, aquele homem a quem o rei deseja honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei desejar o quê? Honrar. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste, o cavalo, e como disseste, e faze assim para com o judeu, quem? Mardoqueu, o homem que ele queria o quê? Matar, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. E Ramã tomou a veste, o cavalo, e o vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã fez o quê? Retirou-se correndo à sua casa. Como é que ele foi? Triste e de cabeça o quê? E de cabeça coberta. Olha para mim. Na cabeça de Ramã, ele estava dizendo: eu vou matar Mardoqueu. Ele falou: não vai não, chegou a hora de honrá-lo. Agora é comigo. Toda a sua maldade vai cair por terra. Agora você vai ter que ver a vitória dele. Agora você vai ter que segurar o cavalinho. Ó. Cavalinho. Puxando o cavalinho. E dizendo assim: o rei faz a quem quer honrar. O seu rei é Deus. E na hora que ele te honrar, vai ser bem honrado. E tem gente que não adianta, ela vai ficar triste, ela vai ficar cabisbaixa, mas vai ter que engolir a sua vitória, porque Deus é com você. Deus viu você honrando Ele nos momentos mais difíceis da sua vida. Deus viu você confiando nele, ouvindo as piores coisas que você já ouviu na vida, mas Ele viu você sendo fiel. Ele viu você honrando Ele. Ele viu você crendo quando todo mundo mandou você duvidar, quando todo mundo mandou você desistir. Ele viu você indo em frente quando tudo estava cooperando para você parar. Ele viu você pedindo paciência a Ele quando você estava para explodir, perder sua razão. Ele viu você buscando forças nele
quando a coisa estava feia para o seu lado. Não é à toa que você vai ser honrado, e quem já está sendo honrado sabe disso. Não foi fácil chegar onde você chegou. Você olha para a sua vida e fala: só Deus para ter me dado forças mesmo. Sim ou não? Só Deus mesmo para ter me sustentado. Você fica assim: meu Deus, onde é que eu tirei tanta força? Mas você que não chegou sua honra ainda, fique tranquilo. Se você é de Deus, quanto mais você sofrer, quanto mais você gemer, melhor, porque você sabe que maior vai ser o seu testemunho. Vai chegar a sua hora. Fique em pé e diga: vai chegar a minha hora. Fala forte: vai chegar a minha hora. Será que você crê nisso? Olha bem para mim, por favor. Será que você crê nos planos de Deus? Mesmo? Porque se você crê, você não para, não. Se você crê, você continua. Falar que está fácil, não está não, porque a vida não é fácil. Pode estar muito difícil. Mas dentro de você, você sabe que Deus é que coloca dentro de nós o querer e o realizar. Você sabe. Você sabe que Deus coloca coisas dentro de você que você fala assim: ai meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? E Ele fala: fica tranquilo, eu que vou honrar. Sou eu que vou abençoar. Nós vamos clamar agora. E eu quero que venha aqui na frente você que diz assim: bispo, eu sou esse sofredor do início, que vivo desobedecendo a Deus, mas eu quero ser dele a partir de hoje. Mas eu quero também que venha você que diz assim: bispo, eu sou de Deus. Olha bem para mim, por favor. Olha aqui, antes de você sair do lugar, olhe bem para mim. Você que diz assim: bispo, eu sou uma pessoa de Deus. Parece que eu estou dentro de uma lavadora de roupa. Tem horas que eu fico perguntando: como é que Deus permite isso comigo? Já viu lavadora de roupa? Você põe a roupa, pá, 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 ela fica se batendo ali, cada pancada que você tem tomado. Não é assim? Parece que te colocaram dentro da lavadora de roupa. É só pancada para tudo que é lado, mas você está vivo. Daqui a pouco a roupa sai lavadinha, cheirosinha. E se for lavadora e secadora, ainda sai sequinha. Bispo do céu, tem horas que eu fico perguntando: Deus, como é que o Senhor permite isso? O Senhor não está vendo isso não, meu Deus? E Deus está dizendo: estou. É porque na hora que eu te honrar vai ser muito grande. Amém? E enquanto isso, Ele está te amadurecendo, te fortalecendo, te sustentando. Bispo, sou eu. Dentro da lavadora estou eu. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Você não vai morrer nessa lavadora, não. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.